Bom dia, meus queridos amigos. Eu sou Clotilde Aparecida da Silva, uma mulher de 86 anos que carrega no coração uma história longa, tecida com fios de dor, luta e conquistas. Hoje, venho abrir as portas da minha alma para compartilhar com vocês um relato que guardei por décadas, como um segredo trancado a 7 chaves. Antes de mergulharmos nesse passado, peço que curtam este vídeo, se inscrevam no canal e escrevam nos comentários de onde estão me assistindo. É uma alegria imensa imaginar que minhas palavras podem cruzar montanhas, rios e mares, tocando corações em tantos cantos do mundo e, quem sabe, acendendo uma faísca de esperança em alguém. Nasci em 1939, em um sítio modesto, escondido entre as colinas verdejantes do interior de Minas Gerais. Nossa vida era simples, quase austera, mas cheia de calor humano. Meu pai, um homem de mãos ásperas e coração grande, trabalhava na roça do amanhecer ao pôr do sol, enfrentando a terra dura e o sol inclemente. Minha mãe, com sua paciência de santa, cuidava de nós, seus 7 filhos, com um amor que parecia inesgotável. Eu era a terceira na ordem de nascimento, uma menina curiosa que gostava de observar as estrelas e sonhar com o que havia além das montanhas. Não tínhamos luxos, às vezes, nem o básico era garantido, mas o essencial nunca faltava: uma casa de taipa, pão quentinho saído do fogão a lenha e o abraço apertado da família. Essas lembranças são como joias raras que guardo na memória, brilhando mesmo nos dias mais sombrios. Tudo mudou, porém, quando cheguei aos 18 anos, em 1957. Naquele ano, uma tempestade furiosa, como um castigo vindo dos céus, devastou nossas plantações. O milho, o feijão, tudo que meu pai cultivava com tanto esforço foi reduzido a destroços encharcados. As dívidas, que já pesavam como uma corrente, tornaram-se um fardo impossível. Meu pai, com o olhar perdido e o coração apertado, recebeu uma proposta trazida pelo filho do coronel da cidade, um homem de fala mansa, mas olhos frios. Ele sugeriu que eu fosse trabalhar como empregada doméstica em uma mansão na capital do estado. É uma chance, Clotilde, dizia meu pai, com a voz embargada, evitando me encarar, como se carregasse a culpa de um crime. Vão te pagar bem, te dar comida, roupas, um teto decente. É mais do que podemos te oferecer agora, minha filha. Meu peito doía como se alguém o estivesse esmagando, mas não havia outra saída. Com uma trouxa pequena, onde guardei minhas poucas roupas amarradas com barbante, e uma saudade que parecia me sufocar, me despedi da família em uma manhã gelada de junho. A neblina ainda cobria o sítio, como se quisesse me abraçar uma última vez. O filho do coronel me levou na carroceria de um caminhão velho, onde dividi espaço com sacos de feijão e caixotes de madeira. A viagem de quase 5 horas foi um tormento. O sol ardia na minha pele, a poeira grudava nos olhos e na garganta, e o balanço do caminhão fazia meu estômago revirar. Chorei em silêncio, escondendo o rosto para não parecer fraca, com medo do que me esperava, mas também com uma pequena esperança de que meu trabalho pudesse aliviar o sofrimento da minha família. Ao chegar à capital, fiquei fascinada, quase atordoada. As ruas pavimentadas, os prédios altos que pareciam tocar o céu, os automóveis brilhando como espelhos. Era um mundo tão diferente do meu sítio que parecia saído de um sonho. A casa dos meus novos patrões era ainda mais impressionante. Um casarão imponente de 2 andares, com colunas brancas na entrada, janelas amplas de vidro reluzente e um jardim tão bem cuidado que parecia pintado à mão. Por um breve momento, pensei que ali poderia encontrar uma vida melhor, talvez até um futuro. Mas a realidade não tardou a mostrar sua face cruel. Fui recebida por Dona Eulália, a dona da casa, uma mulher alta, magra, de rosto sempre franzido, como se o mundo inteiro fosse uma ofensa pessoal. Seus olhos me examinaram de cima a baixo, com desprezo que me fez sentir pequena, como se eu fosse um objeto em uma feira de coisas usadas. Está imunda demais para entrar na minha casa, disse ela, com uma voz cortante que parecia uma lâmina. Sebastião, leve-a pelos fundos e peça Gertrudes para dar um banho nela antes que toque em qualquer coisa. O mordomo, um homem de meia idade com expressão indiferente, me conduziu por um corredor estreito até os fundos do casarão.
Lá, encontrei o quartinho reservado às empregadas, um espaço minúsculo, sem janelas, com uma cama dura que rangia a cada movimento, um baú velho de madeira e um gancho enferrujado na parede para pendurar roupas. O calor era sufocante, como se o ar se recusasse a circular, e não havia ventilador ou qualquer conforto. Aqui é seu lugar, disse Gertrudes, a cozinheira, uma mulher de olhos fundos e ombros curvados, como se carregasse um peso invisível. Guarde suas coisas rápido e venha trabalhar. A patroa detesta quem se demora. Naquele primeiro dia, trabalhei até depois da meia-noite, como se o tempo tivesse se esticado para me castigar. Lavei montanhas de louça, esfreguei o chão da cozinha de joelhos até sentir as pernas dormentes, limpei banheiros que brilhavam como espelhos e ainda ajudei a preparar o jantar para a família, cortando legumes e mexendo panelas sob o olhar crítico de Gertrudes. Quando finalmente me deitei, meu corpo inteiro parecia gritar de dor. Minhas mãos, que nunca haviam enfrentado produtos químicos tão agressivos, estavam vermelhas, inchadas, ardendo como se tivessem sido mergulhadas em brasas. Você vai se acostumar, disse Gertrudes, ao me ver chorando baixinho na cama, com lágrimas escorrendo pelo travesseiro. Todas nós nos acostumamos, de um jeito ou de outro. Eu não imaginava que aquele dia, tão exaustivo, seria o mais leve da minha nova realidade. Na manhã seguinte, às 5 horas, Dona Eulália bateu na porta do meu quarto com força, como se quisesse derrubá-la. Levante-se, sua preguiçosa. As janelas precisam estar brilhando antes do café da manhã, e não quero ver uma única marca de dedo, ou você vai passar fome hoje. Assim começou uma rotina brutal, que mais parecia uma sentença de prisão. Eu trabalhava mais de 16 horas por dia, sem pausas, com apenas uma refeição que merecesse esse nome, as sobras do jantar da família, que eu comia de pé na cozinha, pois sentar à mesa era proibido, como se eu não fosse digna de tal coisa. Qualquer erro, por menor que fosse, uma mancha esquecida em um copo, uma dobra torta em uma toalha, resultava em castigos cruéis. Ficar sem comer, levar tapas no rosto que deixavam minha pele ardendo ou passar horas de joelhos no quintal, sob o sol escaldante ou a chuva gelada, para aprender a ter disciplina, como dizia o Dr. Augusto, marido de Dona Eulália. As humilhações eram diárias, como uma chuva fina que nunca para, mas que aos poucos encharca a alma. Dona Eulália me chamava de burra, selvagem, inútil, e dizia que eu deveria me considerar sortuda por estar em uma casa tão bondosa e generosa. O Dr. Augusto, um médico prestigiado na cidade, exibia uma fachada de gentileza diante das visitas, sorrindo e fazendo elogios falsos. Mas, quando estávamos a sós, seus olhares me seguiam pelos corredores, longos e invasivos, deixando um frio na espinha que eu não conseguia explicar nem afastar. Um domingo, cerca de 2 meses após minha chegada, a família saiu para a missa, deixando a casa em um silêncio raro. Gertrudes aproveitou o momento para me alertar, com uma voz tão baixa que mal a ouvi. Tenha cuidado, menina, sussurrou, olhando nervosamente para a porta, como se temesse que alguém pudesse surgir do nada. A moça que trabalhou aqui antes de você fugiu depois de sofrer coisas que não se contam, coisas feitas pelo doutor. Quando a patroa viaja para visitar a irmã em São Paulo, ele fica como um predador à solta. Ela fugiu no meio da noite, sem levar nada, nem o pagamento que nunca recebeu. Suas palavras foram como um trovão na minha cabeça. Foi então que percebi algo ainda mais assustador. Eu também não tinha visto um centavo desde que cheguei àquela casa. Perguntei a Gertrude sobre isso, com o coração acelerado, e ela deu de ombros, com um suspiro cansado que parecia carregar anos de resignação. Eles dizem que estão mandando dinheiro para sua família. Você não sabia? Naquela noite, chorei até o cansaço me vencer, com o rosto enterrado no travesseiro para abafar os soluços. Estava presa em uma armadilha sem saída, tão longe do meu sítio, sem recursos, sem conhecer uma alma na cidade grande. E o pior ainda estava por vir, como uma sombra que se aproximava lentamente. 6 meses depois, meus temores mais sombrios se tornaram realidade. Era uma sexta-feira de dezembro, e Dona Eulália havia viajado para visitar sua irmã, que estava doente. Eu estava na cozinha, terminando de secar a louça do jantar,
com as mãos já calejadas tremendo de cansaço, quando o doutor Augusto entrou. Gertrudes tinha saído para comprar remédios para sua bronquite, e estávamos sozinhos na casa. Menina, disse ele, com uma voz que parecia melíflua, mas escondia algo terrível, como uma armadilha disfarçada. Venha ao meu escritório. Derramei vinho na escrivaninha, e preciso que você limpe agora. Meu coração disparou, batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. As palavras de Gertrudes ecoaram na minha mente como um alarme, mas o medo de desobedecer era maior. Com mãos trêmulas, peguei um balde, panos e o segui, rezando para estar errada, para que fosse apenas um engano. Não havia vinho derramado. Ele trancou a porta atrás de mim com um clique que soou como uma sentença. Não vou descrever em detalhes o que aconteceu naquela noite. Algumas feridas, mesmo depois de tantas décadas, ainda doem demais para serem expostas completamente, como se as palavras pudessem reabrir cortes que levei anos para cicatrizar. Só posso dizer que implorei, chorei, lutei com o pouco que podia, mas ele era um homem forte de 45 anos, e eu, apenas uma jovem de 18, frágil diante de tamanha violência. Quando consegui voltar ao meu quarto, horas depois, estava destruída. Meu corpo doía, com marcas que eu tentava esconder, mas era minha alma que parecia despedaçada, como se algo essencial tivesse sido arrancado de mim. Passei a noite em claro, encolhida na cama, ouvindo cada rangido da casa, com pavor de que a porta se abrisse novamente, trazendo mais terror. Na manhã seguinte, mal conseguia me mover. Cada passo era uma agonia, e meu rosto estava inchado de tanto chorar. Gertrudes notou que eu mancava e viu as marcas roxas nos meus braços, parcialmente escondidas pela manga do uniforme. Ela apenas baixou os olhos, com uma expressão de culpa e impotência, e murmurou: "Eu te avisei, menina." Suas palavras, embora verdadeiras, cortaram como faca, porque refletiam a minha própria impotência. Naquela época, quem daria crédito à palavra de uma empregada do interior, uma caipira sem estudo, contra a de um médico respeitado, um pilar da sociedade? Quando Dona Eulália voltou, no domingo à noite, o doutor Augusto inventou uma mentira cruel. Disse que eu havia quebrado um jogo de cristal valiosíssimo, uma herança de família. Sem sequer verificar se era verdade, ela me trancou no quartinho de ferramentas, um espaço escuro e abafado sob escada, por 2 dias inteiros. Tudo o que recebi foi um copo d'água morna e um pedaço de pão seco por dia. No escuro, cercada por baldes, vassouras e latas de tinta, pensei em acabar com tudo. A dor era insuportável, a vergonha me sufocava, e a solidão parecia um abismo sem fundo. Mas foi ali, no ponto mais baixo da minha vida, que algo mudou dentro de mim. Decidi que precisava sobreviver, não apenas existir, respirando por obrigação, mas viver para contar essa história, para que outras meninas não passassem pelo mesmo sofrimento. Comecei a gravar cada detalhe na memória, não como vítima, mas como testemunha de tudo que me faziam. Cada palavra cruel, cada tapa, cada abuso, tudo ficou registrado, como um livro que eu escreveria um dia. As semanas seguintes foram um pesadelo contínuo, uma sequência de dias que pareciam se arrastar em câmera lenta. O doutor Augusto criava pretextos para me chamar quando estávamos sozinhos, uma mancha na cortina que precisava ser limpa, um móvel que precisava ser polido, e cada encontro arrancava mais um pedaço da menina que eu havia sido. Tentei contar a Gertrudes, na esperança de encontrar algum apoio, mas percebi que ela também era uma prisioneira, à sua maneira. Certa noite, a encontrei chorando na despensa, escondida entre sacos de farinha e latas de óleo. "Por que você ainda está aqui?" perguntei, com lágrimas nos olhos, quase implorando por uma resposta que me desse força. "Não tenho para onde ir", respondeu ela, com um olhar vazio que parecia refletir uma vida inteira de renúncias. "Trabalhei aqui desde jovem. Não conheço outro mundo. E você, menina, também não tem, não é?" Ela estava certa, ou pelo menos era o que eu acreditava. Minha família contava com o dinheiro que eu supostamente enviava para casa. Voltar para o sítio sem nada era impensável, e sobreviver sozinha na capital, sem estudo, sem conhecidos, sem referências, parecia um sonho impossível.
Eu estava encurralada, como um pássaro com asas quebradas, preso em uma gaiola dourada. Por volta do 8º mês naquela casa, minhas mãos já não eram as mesmas. A pele, antes macia como a de uma menina do interior, estava áspera, coberta de calos, marcada por pequenas cicatrizes causadas por facas mal afiadas, produtos químicos corrosivos e esfregões que arrancavam pedaços de mim. Paradoxalmente, aquelas mãos calejadas se tornaram um símbolo silencioso da minha resistência, uma prova tangível do que eu suportava, dia após dia, sem me render completamente. Uma noite, enquanto esfregava o chão do corredor, com os joelhos doendo e as mãos ardendo, ouvi Dona Eulália e o Dr. Augusto conversando no quarto, com a porta entreaberta. Essa menina está ficando atrevida demais, dizia ela, com um tom de desprezo que já me era familiar. Ontem a peguei olhando pela janela quando deveria estar limpando os vidros. Acho que está pensando em fugir. Não se preocupe, respondeu ele, com uma frieza que me fez estremecer, como se um vento gelado tivesse cruzado o corredor. Ela não tem para onde ir. Além disso, mandei uma carta para o pai dela dizendo que ela adoeceu e que tivemos que gastar o salário dela com remédios. Eles acreditaram, claro. Gente simples é fácil de enganar. Naquele momento, algo estalou dentro de mim, como uma corda que se rompe após muita tensão. Não bastava me explorarem, me humilharem, me violarem. Eles também manipulavam minha família, que devia estar sofrendo com notícias falsas sobre minha saúde, imaginando-me à beira da morte. A raiva, que até então era apenas uma brasa tímida, começou a queimar como um incêndio. No dia seguinte, quando fui ao mercado comprar mantimentos, fiz algo que nunca havia usado antes. Desviei do caminho habitual, ignorando o medo que gritava dentro de mim, e entrei em uma igreja antiga, algumas quadras dali. Era uma construção de pedra, com vitrais coloridos que jogavam luzes suaves no chão, como se o próprio céu estivesse desenhando histórias. O silêncio lá dentro era tão acolhedor que, por um momento, esqueci o peso que carregava. Sentei-me no último banco, tremendo de medo de ser descoberta, e deixei as lágrimas correrem, como se lavassem um pouco da dor que me sufocava. Uma freira idosa, com um rosto sereno e rugas que pareciam contar suas próprias histórias, se aproximou e sentou-se ao meu lado. Ela não perguntou nada, apenas ficou ali, em um silêncio respeitoso, até que minhas lágrimas secassem e minha respiração se acalmasse. Então, com uma delicadeza que eu não conhecia há meses, tocou minha mão com seus dedos frágeis, tão diferentes das mãos que me tocavam naquela casa. Deus vê seu sofrimento, minha filha, disse, com uma voz calma que parecia um bálsamo para a alma. E eu também vejo. Se precisar de ajuda, estarei aqui todas as manhãs, rezando por você. Suas palavras foram como uma fresta de luz em um quarto escuro, uma promessa de que talvez, apenas talvez, eu não estivesse tão sozinha quanto pensava. Não respondi, pois o medo ainda era maior que a esperança, mas voltei para a casa dos patrões com algo novo no peito, a possibilidade, ainda tímida, de escapar. Nas semanas seguintes, sempre que ia ao mercado, arrumava um jeito de passar rapidamente pela igreja, mesmo que fosse só por alguns minutos. Às vezes, a freira estava lá, rezando em silêncio com seu terço. Outras vezes, não, e eu apenas me sentava para sentir a paz daquele lugar. Não conversávamos muito, pois eu não podia me demorar sem levantar suspeitas, mas cada visita era como uma gota de força pingando em um copo vazio, enchendo aos poucos. Foi em uma dessas passagens apressadas que conheci Irmã Conceição, uma freira mais jovem, com olhos vivos e uma energia que parecia iluminar tudo ao seu redor. Ela coordenava um pequeno orfanato ligado à igreja, um lugar onde crianças sem família encontravam abrigo e cuidado. Quando soube da minha situação, contei apenas o básico, com medo de confiar demais. Ela me fez uma proposta que mudou minha vida para sempre. Temos uma vaga para ajudante na cozinha do orfanato, sussurrou, enquanto eu fingia rezar no confessionário para evitar olhares curiosos. O salário é modesto, mas oferecemos comida, um lugar seguro para dormir e proteção. Se decidir vir, nossas portas estarão abertas para você. Aquelas palavras plantaram uma semente de coragem que cresceu lentamente, como uma planta teimosa que brota em solo seco.
Durante as 2 semanas seguintes, planejei minha fuga com cuidado, sabendo que teria apenas uma chance, uma única tentativa para recuperar minha vida. Comecei a esconder coisas úteis, pequenas ferramentas de sobrevivência, um pedaço de pão endurecido embrulhado em um pano, uma faca velha que ninguém usava na cozinha, uma caixa de fósforos esquecida em uma gaveta. Descobri onde Dona Eulália guardava o dinheiro das compras semanais, em uma gaveta trancada no escritório do Dr. Augusto. Não me orgulho de ter planejado pegá-lo, mas, naquelas circunstâncias, não via outra forma de sobreviver sozinha. Para mim, não era roubo, era apenas uma fração mínima do que me deviam por meses de trabalho sem pagamento, pelas humilhações diárias, pela dignidade que me arrancaram sem piedade. A oportunidade veio quando soube que os patrões viajariam para o batizado de um sobrinho em outra cidade. Partiriam na sexta-feira e só retornariam na segunda. Gertrudes ficaria na casa, mas, debilitada pela bronquite e dopada pelos remédios fortes que tomava, provavelmente dormiria a maior parte do tempo, sem perceber minha ausência. Na véspera da viagem, Dona Eulália me chamou ao seu quarto para passar instruções, como fazia antes de sair. Quero a dispensa impecável, ordenou, com sua voz autoritária, enquanto separava as joias que levaria na viagem. Está uma bagunça, cheia de traças e teias de aranha. Não quero ver nada disso quando voltar, entendeu? Da última vez, você deixou tudo mal feito, sua incompetente. Sim, senhora, respondi, baixando a cabeça para esconder o turbilhão que se formava dentro de mim. Seria a última vez que ouviria suas ordens, a última vez que me curvaria diante dela. Enquanto ela falava, listando tarefas impossíveis de cumprir no prazo, percebi algo que nunca havia notado antes. Dona Eulália não era a figura poderosa e intimidadora que eu imaginava. Era apenas uma mulher amarga, pequena por dentro, que precisava humilhar os outros para se sentir importante. Essa revelação, por menor que parecesse, me deu uma força nova, uma certeza de que eu era maior que aquela casa, maior que o medo. Naquela noite, não consegui dormir. Cada rangido da casa me fazia pular na cama, cada sombra parecia uma ameaça ao meu plano. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Quando o relógio da sala marcou 4 da manhã, levantei-me em silêncio, como se fosse um ladrão na própria vida. Vesti a única muda de roupa que tinha além do uniforme, um vestido simples, remendado, mas meu. Guardei meus poucos pertences em um saco de pano e saí do quartinho dos fundos, com o coração na boca. A casa estava imersa em uma quietude quase sobrenatural, quebrada apenas pela respiração pesada de Gertrudes, que dormia na cozinha, deitada em uma esteira no chão. Passei por ela na ponta dos pés, rezando para que o assoalho velho não rangesse sob meu peso. No escritório do Dr. Augusto, abri a gaveta com cuidado, usando uma faca para forçar a fechadura barata. O envelope com o dinheiro estava lá, contendo o que parecia ser o equivalente a 2 meses do meu suposto salário. Por um instante, hesitei. Pegar aquele dinheiro era cruzar uma linha perigosa, talvez até me tornar alguém que eu não queria ser. Mas então pensei nas cartas falsas enviadas à minha família, nas noites de terror, nas humilhações diárias, e minha decisão se solidificou. Peguei apenas metade do valor, para não levantar suspeitas imediatas, e guardei as notas no fundo do saco de pano, junto com minhas roupas. Na cozinha, juntei um pedaço de queijo duro, um pão amanhecido e algumas maçãs meio passadas, tudo que podia carregar sem fazer volume. Foi então que ouvi um gemido baixo, quase um suspiro. Gertrudes estava acordada, me olhando da sua esteira no canto da cozinha. Você vai fugir, disse ela, em um tom que não era pergunta, mas constatação. Fiquei paralisada, com o coração na garganta, esperando que ela gritasse, que chamasse por ajuda, que destruísse minha única chance de liberdade. Mas, para minha surpresa, ela se levantou lentamente, com dificuldade, apoiando-se na parede, e caminhou até um pote de farinha na prateleira. De lá, tirou um pequeno embrulho de papel pardo, amassado e sujo. Meu pagamento da semana passada, disse, estendendo-me algumas notas gastas. Hegway, você vai precisar mais do que eu.
Lágrimas brotaram nos meus olhos, quentes e incontroláveis, escorrendo pelo rosto antes que eu pudesse detê-las. Por que está me ajudando? Perguntei, com a voz embargada, quase um sussurro. Porque nunca tive a coragem que você tem agora, respondeu ela, com um sorriso triste que parecia carregar uma vida inteira de arrependimentos. Vá, menina, vá antes que o dia amanheça por completo. Com um nó na garganta, abracei aquela mulher que, à sua maneira, também era vítima daquela casa, tão presa quanto eu. Venha comigo, sussurrei, quase implorando, querendo salvá-la como estava tentando salvar a mim mesma. Ela balançou a cabeça, com os olhos marejados, mas firmes. Estou velha demais para recomeçar, Clotilde. Mas você não. Você ainda tem uma vida inteira pela frente. Saí pela porta dos fundos, com o céu começando a clarear em tons suaves de laranja e roxo, como uma promessa de algo novo. O ar fresco da manhã encheu meus pulmões, e o canto dos pássaros parecia uma canção escrita para mim, uma melodia de liberdade. Foi como se eu estivesse nascendo de novo, deixando para trás a menina assustada que havia chegado àquela casa meses antes. Caminhei rápido, sem olhar para trás, tomando ruas aleatórias, vielas estreitas e caminhos tortuosos para dificultar qualquer tentativa de me encontrarem. Por volta das 7 da manhã, cheguei à igreja. As portas estavam abertas para a missa matinal, e o som suave de um hino religioso me acolheu como um abraço. Entrei e sentei-me no último banco, exausta, com o corpo tremendo de adrenalina, mas também com uma calma estranha, como se soubesse, no fundo da alma, que estava no caminho certo. Irmã Conceição me viu assim que terminou de arrumar as flores no altar, com seus olhos atentos que pareciam enxergar além da superfície. Sem fazer perguntas, ela me conduziu discretamente por uma porta lateral, que levava ao convento anexo à igreja. Você está segura agora, disse, com uma firmeza que me fez acreditar nela, que me fez sentir, pela primeira vez em meses, que eu tinha um porto onde ancorar. Ela me levou a um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama simples coberta por um lençol branco, um travesseiro que parecia um convite ao descanso e uma janela que dava para um jardim cheio de margaridas e girassóis, onde o sol da manhã desenhava sombras suaves. Desabei na cama e dormi por quase 24 horas seguidas, como se meu corpo precisasse apagar tudo o que havia vivido, como se o sono pudesse costurar, ainda que temporariamente, as partes quebradas de mim. Quando acordei, o pânico me tomou por um instante, como uma onda que arrasta tudo. Pensei que tudo tinha sido um sonho, que eu ainda estava naquele quartinho escuro, esperando o próximo castigo, a próxima humilhação. Mas então vi a cruz de madeira pendurada na parede, senti o tecido fresco do lençol sob meus dedos, ouvi vozes alegres de crianças brincando ao longe, e a realidade me envolveu como um abraço. Era verdade. Eu havia escapado. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar na cozinha do orfanato, como irmã Conceição havia prometido. Era um trabalho árduo. Cozinhar para dezenas de crianças com recursos limitados exigia criatividade, paciência e muitas horas de pé, mas completamente diferente da escravidão que vivi na casa dos patrões. Ali, eu era tratada com dignidade, como uma pessoa, não como uma máquina ou um objeto. Podia sentar para comer, com pratos simples, mas feitos com carinho. Tinha horários de descanso que respeitavam meu cansaço e nunca recebi um grito, um tapa ou um olhar de desprezo. As irmãs me tratavam com respeito, chamando-me pelo nome, e as crianças, com seus sorrisos tímidos e olhos curiosos, traziam uma leveza ao meu coração, como se me lembrassem que ainda havia beleza no mundo. 2 semanas após minha fuga, irmã Conceição me chamou ao seu escritório, um cômodo simples com uma mesa de madeira, uma cadeira estofada e uma pequena estante cheia de livros religiosos. Seu rosto estava sério, e meu estômago se contraiu de medo. Clotilde, preciso te contar algo delicado, disse ela, fechando a porta para garantir nossa privacidade. O doutor Augusto esteve aqui hoje, enquanto você estava na despensa organizando os mantimentos. Ele está te procurando. Disse que você roubou dinheiro e joias da casa deles. Meu sangue gelou, e minhas pernas quase cederam, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu só peguei metade do dinheiro das compras, irmã,
expliquei, com a voz tremendo, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Era menos do que me deviam por meses de trabalho. Juro por tudo que é sagrado que não toquei em nenhuma joia. Ela assentiu, com um olhar que transmitia confiança e firmeza. Eu acredito em você, minha filha. Mas ele é um homem influente na cidade, com amigos poderosos. Trouxe até um policial com ele, falando em te levar de volta. Você não pode ficar aqui por enquanto. Ela me entregou um envelope de papel pardo, selado com cuidado. Temos uma casa de irmãs em Juiz de Fora. Elas já foram avisadas e estão te esperando. Aqui está o dinheiro para passagem de ônibus e uma carta de apresentação. E minha família? Perguntei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pensando nos meus pais, que deviam estar angustiados com as mentiras que receberam. Eles acham que estou doente, que estou morrendo. Vamos encontrar um jeito de contatá-los quando você estiver segura, respondeu ela, com uma calma que parecia ancorar minha alma. Por agora, o mais importante é você desaparecer daqui, para que ele não te encontre. Naquela mesma noite, com o coração pesado, mas carregado de uma determinação que eu não sabia que tinha, embarquei em um ônibus para Juiz de Fora. A viagem durou quase 10 horas, e eu passei cada minuto olhando pela janela, vendo a cidade que havia sido minha prisão ficar para trás, como um pesadelo que se dissipa ao amanhecer. As luzes da capital foram diminuindo, até se tornarem pontos distantes, e finalmente, sumirem na escuridão, como se nunca tivessem existido. Cheguei a Juiz de Fora ao amanhecer, com o corpo exausto e a alma assustada, mas livre pela primeira vez em meses. O convento das irmãs ficava no alto de uma colina, em um prédio simples de pedra que parecia abraçar a cidade com serenidade, como uma mãe protege seus filhos. Fui recebida por irmã Marta, uma mulher de olhos bondosos, cabelo grisalho preso em um coque e uma energia contagiante que parecia aquecer tudo ao seu redor. Ela me mostrou meu quarto, pequeno, mas confortável, com uma cama macia coberta por um lençol branco, um travesseiro fofinho e uma janela que dava para um pomar de laranjeiras, onde o sol da manhã desenhava sombras suaves nas folhas verdes. Está com fome, minha filha? Perguntou ela, com um sorriso que parecia derreter minhas defesas, como se pudesse enxergar a menina assustada por trás da minha fachada de força. Percebi que não comia nada substancial há quase um dia inteiro, apenas algumas migalhas que guardei na fuga. Sim, irmã, respondi, tímida, sentindo o estômago roncar. Então vamos à cozinha. Depois, você pode descansar. O trabalho começa amanhã, mas hoje é dia de recuperar suas forças. Na cozinha, sentei-me à mesa com outras 3 moças que moravam e trabalhavam no convento. Elas me olharam com curiosidade, mas sem julgamento, como se soubessem, de algum modo, que eu carregava uma história pesada. Uma delas, chamada Aparecida, me passou um cesto de pão quente, recém-saído do forno, com um sorriso acolhedor. Seja bem-vinda, Clotilde, disse, simplesmente, com uma voz que parecia um convite à amizade. Aquele gesto tão pequeno, tão humano, fez meus olhos se encherem de lágrimas, que escorriam sem que eu pudesse contê-las. Não conseguia lembrar a última vez que alguém, fora as irmãs, havia me tratado com gentileza genuína, sem esperar nada em troca. Após o café, que incluía pão, manteiga, café com leite e uma fatia de bolo de fubá que parecia derreter na boca, irmã Marta me levou ao quintal, onde várias mulheres trabalhavam em grandes tanques de cimento, lavando roupas com movimentos ritmados. Era a lavanderia do convento, que sustentava a comunidade lavando e passando roupas para famílias abastadas da cidade. Este será seu trabalho, se você aceitar, explicou ela, apontando para os tanques cheios de espuma. É pesado, suas mãos vão sofrer ainda mais no começo, mas é um trabalho honesto, e aqui ninguém vai te fazer mal. Você será tratada com respeito. Olhei para minhas mãos, já marcadas por calos e cicatrizes, cada uma contando uma história de luta. Não tenho medo de trabalho duro, irmã, respondi, com uma convicção que surpreendeu até a mim mesma. Nunca tive. No convento de Juiz de Fora, encontrei mais do que um abrigo. Encontrei um lugar onde podia começar a me reconstruir, pedaço por pedaço,
como quem junta cacos de um vaso quebrado para criar algo novo. As primeiras semanas foram de adaptação, e não foram fáceis. Acordava no meio da noite, sobressaltada, com o coração disparado, achando que ainda estava naquele quartinho sem janelas, esperando ouvir os passos do Dr. Augusto no corredor, com aquele olhar que me gelava por dentro. Foram necessários muitos meses até que os pesadelos começassem a rarear, até que eu conseguisse dormir uma noite inteira sem medo. O trabalho na lavanderia era exaustivo, um teste diário de resistência. Minhas mãos, já calejadas, mergulhavam nas águas quentes com sabão, esfregando lençóis, toalhas e roupas finas das famílias mais ricas da cidade. O sabão irritava a pele, o vapor quente dificultava a respiração, e o peso das roupas molhadas fazia meus braços doerem, mas havia dignidade naquele trabalho. Eu recebia um pequeno salário, pago pontualmente no fim de cada mês, tinha horários definidos para começar e terminar, podia descansar aos domingos, indo à missa ou simplesmente sentando no pomar para ouvir o canto dos pássaros, e, acima de tudo, era tratada como ser humano, não como uma máquina ou um animal. As irmãs me chamavam pelo nome, perguntavam como eu estava, e as outras mulheres que trabalhavam comigo, cada uma com sua própria história de luta, tornaram-se uma espécie de família improvisada. Compartilhávamos experiências durante as pausas, falando de nossas dores, mas também de nossas pequenas alegrias, como o sabor de um doce feito com os restos da cozinha ou o prazer de ver uma peça de roupa sair impecável do ferro. Pela primeira vez desde que saí do sítio dos meus pais, senti que pertencia a algum lugar, que tinha um propósito, por menor que fosse. Após 6 meses no convento, irmã Marta me chamou para uma conversa em seu escritório, um cômodo simples com uma mesa de madeira polida, uma cadeira estofada que rangia ao sentar e uma pequena estante cheia de livros religiosos e cadernos de anotações. Ela me entregou um envelope com um sorriso contido, mas cheio de significado, como se soubesse o impacto que suas palavras teriam. Conseguimos contato com sua família, Clotilde, disse, com uma voz suave. Aqui está uma carta da sua mãe. Com mãos trêmulas, abri o envelope, sentindo o papel áspero sob meus dedos. A letra irregular da minha mãe, que mal sabia escrever, trouxe uma onda de emoção que me fez chorar antes mesmo de ler as primeiras palavras. Ela contava que receberam apenas uma carta minha, forjada pelo Dr. Augusto, dizendo que eu estava gravemente doente, à beira da morte. Depois disso, silêncio. Ficaram desesperados, sem saber se eu estava viva, mas sem dinheiro para viajar até a capital e me procurar. Quando receberam a carta de irmã Conceição, explicando a verdade sobre minha situação, meu pai quis ir atrás do Dr. Augusto para fazer justiça com as próprias mãos, com a raiva de um homem que teve a filha roubada. Meus irmãos mais velhos o seguraram, temendo que ele acabasse preso ou pior, vítima da influência do médico. No final da carta, minha mãe implorava que eu voltasse para casa. Dizia que sentiam minha falta todos os dias, que acordavam pensando em mim, que não importava o que tivesse acontecido, eu sempre seria sua filha amada, sua Clotildinha. Chorei por horas depois de ler aquelas palavras, abraçando a carta contra o peito como se pudesse sentir o abraço quente da minha mãe através do papel. Uma parte de mim queria correr de volta para o sítio, para a segurança do meu mundo pequeno, onde o maior problema era a chuva que atrasava a colheita. Mas outra parte, uma parte que havia nascido na dor e crescido na luta, sabia que eu não podia simplesmente retornar. Não era mais a mesma Clotilde que saiu de casa aos 18 anos, cheia de sonhos ingênuos. Precisava descobrir quem eu era agora, quem eu poderia me tornar. Respondi a carta com cuidado, escolhendo cada palavra como quem caminha em um campo minado. Contei uma versão suavizada da minha história, falando do convento, da bondade das irmãs, do trabalho na lavanderia, mas omiti os horrores que vivi na casa dos patrões. Não queria que meus pais carregassem essa dor comigo, que se culpassem ainda mais por uma decisão que tomaram sem saber as consequências. Prometi visitá-los assim que juntasse dinheiro suficiente para a viagem e pedi que compreendessem minha escolha de ficar em Juiz de Fora, de construir uma vida independente, mesmo que ainda não soubesse exatamente como. Escrever aquelas palavras foi difícil, mas também libertador, como se eu estivesse desenhando os primeiros traços de uma nova Clotilde, uma mulher que, apesar de tudo,
Ainda acreditava em um futuro, ainda havia luz no fim do túnel. Em 1959, após quase 2 anos trabalhando na lavanderia do convento, algo inesperado mudou o rumo da minha vida mais uma vez. Dona Cecília, uma cliente regular que sempre elogiava a qualidade do nosso trabalho, ficou impressionada com a forma como eu cuidava de seus lençóis de linho, peças delicadas que exigiam atenção quase artesanal. "Você tem mãos de ouro, menina", disse ela certa manhã, enquanto eu entregava sua encomenda embrulhada em papel pardo, com um laço improvisado para agradar. Nunca vi ninguém tirar manchas tão difíceis nem deixar o linho tão impecável, sem uma única dobra fora do lugar. Parece que as roupas saem da sua mão melhores do que quando eram novas. Acostumada a manter a cabeça baixa e evitar chamar atenção, murmurei um agradecimento tímido, sentindo o rosto corar. Mas Dona Cecília não desistiu. "Estou precisando de alguém para gerenciar a lavanderia da minha pensão", continuou, com um brilho de entusiasmo nos olhos castanhos. "As moças que moram lá, estudantes na maioria, precisam de roupas bem cuidadas, e o serviço atual está deixando a desejar, com manchas que não saem em camisas mal passadas. Você toparia? Pago melhor que o convento, e ofereço um quartinho nos fundos, com entrada independente, para você ter sua privacidade e sossego." Fiquei sem palavras, dividida entre a surpresa, a gratidão e uma ponta de desconfiança. Era uma proposta tentadora, mais independência, um salário maior, um espaço só meu, mas também significava deixar a segurança do convento, o único lugar onde me sentia protegida depois de tudo que passei. Levei a proposta para a irmã Marta, esperando que ela me aconselhasse a ficar, que dissesse que eu ainda precisava do abrigo do convento. Para minha surpresa, ela sorriu com orgulho, como uma mãe que vê a filha pronta para caminhar sozinha. "É uma oportunidade maravilhosa, Clotilde", disse, com uma voz cheia de carinho. "Dona Cecília é uma mulher honesta, conheço-a há anos. Você já cresceu muito aqui, já enfrentou tantas coisas. Está pronta para voar com suas próprias asas." Aquelas palavras me encheram de coragem e medo ao mesmo tempo, uma mistura agridoce que parecia pulsar no meu peito. Aos 22 anos, decidi aceitar. Mudei-me para a pensão de Dona Cecília, onde meu novo quarto era um pequeno paraíso comparado ao cubículo da casa dos patrões. Tinha uma janela ampla, que deixava entrar a luz do sol e o perfume doce das flores do jardim, e uma varandinha onde eu podia sentar para tomar um café, observando o movimento tranquilo da rua, com crianças brincando e vizinhos cumprimentando uns aos outros. O trabalho era puxado. Eu cuidava das roupas de 12 moças estudantes que moravam na pensão, além de atender clientes externos que Dona Cecília conseguia com sua rede de contatos. Mas pela primeira vez eu tinha autonomia. Organizei os processos do meu jeito, decidia como lavar e passar cada peça, e comecei a experimentar técnicas novas para remover manchas difíceis, que eram meu maior desafio e também meu orgulho. Misturava limão, bicarbonato de sódio e vinagre em proporções que descobri por tentativa e erro, anotando cada resultado em um caderninho que guardava com carinho, como se fosse um diário de conquistas. Também criei um método para passar roupas delicadas, usando um ferro a vapor com cuidado milimétrico, para não deixar marcas ou queimaduras, mesmo nas sedas mais frágeis. Aos poucos, a lavanderia da pensão começou a ganhar fama, e clientes de outros bairros passaram a procurar nossos serviços, atraídos pelo boca a boca que falava de uma jovem que fazia milagres com roupas manchadas. Em 1961, com o dinheiro que consegui economizar, guardado com cuidado em uma lata escondida debaixo da cama, e um pequeno empréstimo que Dona Cecília generosamente me ofereceu, finalmente voltei ao sítio para visitar minha família. A viagem de ônibus, longa e cheia de solavancos, foi uma mistura de alegria e melancolia, como se eu estivesse voltando ao passado para reencontrar uma parte de mim que deixei para trás. O reencontro com meus pais e irmãos foi como um bálsamo para feridas antigas. Minha mãe chorou por horas, me segurando com força, com lágrimas que molhavam meu rosto, como se temesse que eu desaparecesse novamente se soltasse o abraço. Meu pai, um homem de poucas palavras, segurou minhas mãos calejadas entre as suas, igualmente marcadas pelo trabalho pesado na roça, e murmurou, com a voz embargada: "Perdoe-me por te mandar para tão longe, minha filha. Se eu soubesse,
Passei 2 semanas com eles, contando versões editadas da minha história, com cuidado para não revelar os horrores que vivi. Falei do convento, da bondade das irmãs, do trabalho na pensão de Dona Cecília, mas deixei de fora a casa do Dr. Augusto e de Dona Eulália, os abusos, as noites de medo. Não queria que carregassem essa dor comigo, que se culpassem ainda mais por uma decisão que tomaram achando que era o melhor para mim. Soube que as colheitas nos últimos anos tinham sido boas, com chuvas na medida certa, e que meus irmãos mais velhos conseguiram comprar um pedaço extra de terra, o que trouxe um alívio financeiro à família. Antes de partir, deixei com eles quase todo o dinheiro que havia juntado, guardado com tanto sacrifício. Meu pai tentou recusar, com os olhos cheios de orgulho e uma ponta de vergonha, mas insisti, com firmeza. É meu presente para vocês, para compensar o tempo que estive ausente. Aceitem, por favor. Voltei a Juiz de Fora com o coração mais leve, sabendo que minha família estava bem, mesmo sem o dinheiro que o Dr. Augusto prometeu enviar e nunca enviou, uma promessa tão vazia quanto suas palavras gentis diante das visitas. De volta à pensão, mergulhei no trabalho com ainda mais dedicação, como se quisesse provar a mim mesma que era capaz de construir algo maior. A lavanderia prosperava, e minha reputação como alguém que transformava roupas manchadas em peças impecáveis crescia a cada dia, espalhando-se pelas ruas de Juiz de Fora como uma brisa suave. Em 1962, Dona Cecília me chamou para uma conversa que mudaria tudo. Clotilde, estou ficando velha e cansada, disse ela, sentada em sua poltrona favorita, com um tom que misturava carinho, cansaço e uma pitada de nostalgia. Minhas filhas se casaram, vivem em São Paulo com seus maridos e querem que eu me mude para lá, para ficar mais perto delas. Estou pensando em vender a pensão, mas antes quero te fazer uma proposta. Meu coração acelerou, temendo outra mudança brusca na minha vida, outro salto no escuro. A lavanderia é praticamente sua, continuou ela, com um sorriso que parecia enxergar meu potencial antes mesmo de mim. Você a transformou, fez dela algo especial, uma referência na cidade. Quero vendê-la para você, separada da pensão, por um valor que você possa pagar aos poucos, sem pressa, como quem planta uma semente e espera a colheita. Fiquei sem ar, com a cabeça girando. Eu, uma menina que chegou à cidade sem nada, que foi tratada como menos que um animal, agora tinha chance de ser dona do próprio negócio, de escrever meu nome em algo que construí com minhas mãos. Não tenho dinheiro suficiente, Dona Cecília, confessei, com a voz tremendo, sentindo a velha insegurança tentar me puxar para trás. Mas você tem conhecimento, dedicação e a melhor fama da cidade quando se trata de cuidar de roupas, respondeu ela, com um brilho confiante nos olhos. O dinheiro virá com o tempo, Clotilde. Estou investindo em você, na mulher que você está se tornando. Não hesitei por muito tempo. Aceitei a proposta, e aos 25 anos tornei-me proprietária da lavanderia Mãos de Ouro, nome que Dona Cecília sugeriu, lembrando o elogio que me fez no primeiro dia, quando viu meu trabalho pela primeira vez. O início como dona do negócio foi cheio de desafios, como uma trilha íngreme cheia de pedras. Tive que alugar um espaço pequeno em outro bairro, com paredes descascadas e um telhado que pingava em dias de chuva, comprar equipamentos usados que rangiam a cada uso e trabalhar sozinha por meses, lavando, passando e entregando tudo com minhas próprias mãos, muitas vezes até tarde da noite. Mas os clientes me seguiram, confiando na qualidade do meu trabalho, na atenção que eu dava a cada peça, como se cada camisa ou vestido carregasse uma história que merecesse cuidado. Logo, comecei a receber encomendas de noivas que queriam seus vestidos de casamento tratados com cuidado especial, de famílias tradicionais que confiavam a mim toalhas de mesa herdadas de gerações, bordadas à mão por avós que já não estavam mais aqui, de hotéis que precisavam de lençóis e toalhas impecáveis para hóspedes exigentes, como políticos e comerciantes que vinham de outras cidades. Aos poucos, com muito suor e noites mal dormidas, pude contratar ajudantes, sempre mulheres em situações difíceis, como eu já havia estado um dia. Meu primeiro critério ao escolher alguém não era experiência, mas a história de vida que carregavam. Se via nos olhos de uma mulher aquela mesma desesperança que eu conhecia tão bem, aquele brilho apagado pelo sofrimento, oferecia uma chance, uma porta para sair do abismo.
Ensinava com paciência as técnicas que desenvolvi ao longo dos anos, tratava cada uma com respeito que me foi negado por tanto tempo e pagava salários justos, porque sabia, melhor que ninguém, como um pagamento digno pode devolver a dignidade a uma pessoa. Em 1965, a lavanderia Mãos de Ouro já tinha 5 funcionárias fixas, todas mulheres com histórias marcadas por lutas, e uma clientela fiel que não parava de crescer, como uma árvore que espalha seus galhos. Naquele ano, recebi uma proposta que mudou o patamar do meu negócio para sempre. Cuidar de todas as roupas do recém-inaugurado Grande Hotel Cidade, um estabelecimento luxuoso que recebia políticos, empresários e figuras importantes de todo o estado. Assinar aquele contrato foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, um marco que divida o antes e o depois. Lembro-me de estar sentada em uma poltrona de couro no escritório do gerente do hotel, usando um vestido simples, mas elegante, que comprei especialmente para a ocasião, com o dinheiro que guardei com tanto esforço. Segurei a caneta com minhas mãos, ainda calejadas, ainda marcadas por cicatrizes pequenas e grandes, mas agora também poderosas, mãos que carregavam o peso de uma história de superação. Assinei Clotilde Aparecida da Silva, proprietária, com uma letra firme, e por um instante me vi novamente como aquela menina de 18 anos, aterrorizada, sem esperança, chorando na carroceria de um caminhão enquanto seguia para um destino desconhecido. Quanto caminho eu havia percorrido desde então! Quantas lágrimas derramadas, quantas noites sem dormir, quantos medos enfrentados, mas também quanto aprendizado, quanta força descoberta, quanta vida reconquistada com unhas e dentes. Naquela noite, sozinha no pequeno apartamento que aluguei acima da lavanderia, com uma vista modesta para as ruas de Juiz de Fora, olhei para minhas mãos à luz de uma lamparina que tremeluzia na mesa. Cada calo, cada cicatriz, cada linha contava uma história. Sim, havia dor nelas, muita dor, mas também havia persistência, coragem, vitória. Aquelas mãos, que um dia foram forçadas a esfregar pisos até sangrar, que tremiam de medo sob o olhar cruel dos patrões, agora assinavam contratos, empregavam outras mulheres, construíam um futuro que eu nunca ousei sonhar. Elas haviam deixado de ser um símbolo da minha opressão para se tornarem um instrumento da minha libertação, o pincel com que eu pintava minha própria história. Em 1970, a lavanderia Mãos de Ouro já não era mais um pequeno negócio de bairro, escondido em uma rua qualquer. Havíamos nos mudado para um galpão maior, com espaço para máquinas mais modernas, ou pelo menos o mais moderno que meu orçamento permitia, com ferros a vapor que facilitavam o trabalho e tanques que não vazavam a cada lavagem. Tínhamos 15 funcionárias, todas mulheres com passados difíceis, mulheres que, como eu, haviam conhecido o peso da injustiça, mas que agora encontravam na lavanderia uma chance de recomeçar. Eu fazia questão de conhecê-las, de ouvir suas histórias, de oferecer não apenas um emprego, mas um lugar onde pudessem recuperar a autoestima, onde vissem suas mãos calejadas como ferramentas de mudança, não de sofrimento. Naquele ano, recebi uma notícia que fez minhas pernas tremerem, como se o passado tivesse voltado para me puxar de volta ao abismo. Uma antiga cliente do convento, que agora usava os serviços da minha lavanderia, mencionou casualmente que estava hospedando um casal de médicos da capital para um congresso na cidade. O doutor Augusto e Dona Eulália, disse ela, com um sorriso, sem saber o terror que aqueles nomes despertavam em mim. Pessoas finas, não acha? Ele vai dar uma palestra importante no congresso. Dizem que é um dos médicos mais respeitados da capital. 13 anos haviam se passado desde minha fuga, 13 anos construindo uma vida nova, tijolo por tijolo, tentando enterrar as lembranças daquele período sombrio. E agora, os fantasmas do meu passado estavam a poucos quilômetros de distância, respirando o mesmo ar que eu. Passei a noite em claro, atormentada pela possibilidade de encontrá-los na rua, de ser reconhecida, de ter tudo o que construí ameaçado por um único olhar. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Eu queria vê-los, não para confrontá-los, não para buscar vingança, mas para me libertar completamente do medo que ainda carregava, como uma corrente invisível. Descobri, através de uma funcionária do hotel onde estavam hospedados, que o Dr. Augusto faria sua palestra naquela tarde, no anfiteatro da Faculdade de Medicina. Vesti-me com cuidado,
como quem se prepara para uma batalha. Escolhi um taier azul marinho que havia comprado para ocasiões especiais, com um corte simples, mas elegante, que me fazia sentir forte. Prendi meu cabelo em um coque discreto, passei um batom vermelho que raramente usava e calcei sapatos que, apesar de modestos, brilhavam de tão polidos. O anfiteatro estava lotado quando cheguei, com médicos, estudantes e curiosos enchendo as fileiras de cadeiras. Sentei-me na última fileira, parcialmente escondida por uma coluna, onde podia ver claramente o palco, mas seria difícil para alguém me identificar no meio da plateia. Quando o Dr. Augusto entrou no palco, senti meu corpo inteiro congelar, como se o tempo tivesse voltado 13 anos em um piscar de olhos. Ali estava ele, o homem que povoava meus pesadelos, que havia roubado tanto de mim. Estava mais velho, com os cabelos grisalhos nas têmporas e rugas marcando o rosto, mas ainda com aquela postura arrogante, aquele olhar de superioridade que parecia dizer que o mundo lhe pertencia. Ele falou sobre avanços na cardiologia com a desenvoltura de quem está acostumado a ser ouvido, a ser aplaudido, a ser respeitado. Observei cada gesto, cada expressão, cada palavra, e aos poucos uma revelação começou a se formar em minha mente, como uma névoa que se dissipa. Ele não era mais um monstro todo-poderoso aos meus olhos, uma figura invencível que me assombrava. Era apenas um homem cruel, abusivo, covarde, sim, mas apenas um homem, feito de carne e osso, tão falível quanto qualquer outro. Enquanto ele discursava sobre como salvava vidas, com um tom de orgulho que enchia o anfiteatro, eu pensava em quantas vidas ele havia destruído com suas mãos curativas, quantas meninas como eu haviam sofrido em silêncio por causa dele. Ao final da palestra, quando todos se levantaram para aplaudi-lo, permaneci sentada, em silêncio, não por respeito ou admiração, mas porque naquele momento entendi que havia superado meu maior medo. O Dr. Augusto não tinha mais poder sobre mim. Era eu quem tinha poder sobre minha própria história, quem decidia o que fazer com ela. Saí do anfiteatro antes que a sessão de perguntas começasse, caminhando pelas ruas de Juiz de Fora com o vento fresco de julho no rosto, sentindo-o como uma carícia, como uma libertação. No dia seguinte, soube que o Dr. Augusto e Dona Eulália haviam partido de volta para a capital, sem nunca saberem que eu estava tão perto. Meus fantasmas tinham ido embora, mas desta vez não levaram nada de mim. Aquele encontro silencioso e unilateral com meu passado me deu uma energia nova, uma certeza de que eu era maior que minhas cicatrizes, maior que minha dor. Em 1972, transformei essa energia em algo concreto, algo que pudesse mudar vidas além da minha. Criei o projeto Recomeço, um curso gratuito para ensinar lavanderia profissional a mulheres em situação vulnerável, vítimas de violência doméstica, mães solteiras sem apoio, mulheres que, como eu, um dia precisaram desesperadamente de uma porta de saída. As primeiras alunas vieram através das irmãs do convento, que continuavam seu trabalho silencioso de acolher aquelas que a sociedade esquecia. Ofereci não apenas treinamento técnico, ensinando como lavar, passar e cuidar de roupas com precisão, mas também aulas de administração básica, para que elas soubessem gerenciar seu dinheiro, e sessões de conversa, onde falávamos sobre autoconfiança, sobre acreditar em si mesmas mesmo depois de terem sido destruídas. O curso durava 6 meses, e ao final eu ajudava cada formanda a encontrar emprego, muitas vezes na própria lavanderia ou através da rede de contatos que construía ao longo dos anos. O projeto Recomeço não me trazia lucro financeiro, na verdade, exigia investimento constante, com materiais, espaço e tempo, mas a recompensa vinha em outra moeda, uma que valia mais que ouro. Era ver olhos antes apagados pelo medo ganharem brilho novamente, testemunhar mulheres que chegavam de cabeça baixa, com vergonha de si mesmas, saírem de cabeça erguida, orgulhosas de sua capacidade de sustento, de sua força recém-descoberta. Em 1975, recebi um convite que nunca imaginei possível. Filhos das nossas funcionárias, mas também crianças da comunidade, oferecendo a elas um lugar seguro para crescer, aprender e sonhar. Muitas pessoas me perguntam se perdoei o Dr. Augusto e Dona Eulália pelo que me fizeram, se consegui apagar a dor que eles gravaram em mim. É uma pergunta difícil, que exige honestidade. Não carrego mais ódio por eles,
Isso seria como continuar presa àquela casa, àquele tempo, como carregar uma corrente que já não me prende. Mas também não romantizo o que aconteceu, chamando de lição necessária ou provação que me fez mais forte. Não foi. Foi uma injustiça terrível, uma violência que nenhum ser humano deveria sofrer, uma ferida que, mesmo cicatrizada, deixa marcas que sinto até hoje. O que fiz foi transformar aquela dor em combustível para a mudança, não apenas na minha vida, mas na vida de centenas de outras mulheres que, como eu, precisavam apenas de uma oportunidade, de uma mão estendida, de um olhar que enxergasse nelas mais do que suas cicatrizes, mais do que suas derrotas. Estas mãos calejadas, que um dia tremiam de medo, têm muito do que se orgulhar hoje. E a maior vitória não está nos prêmios que recebi, nos negócios que construí ou no conforto que conquistei com tanto esforço. Está em cada mulher que passou pelo projeto Recomeço e hoje pode olhar para suas próprias mãos com orgulho, sabendo que são instrumentos de sua liberdade, de sua dignidade, de sua nova história. Se há uma mensagem que gostaria de deixar para vocês que me assistem, é esta. Não importa quão profundas sejam suas feridas, elas podem se transformar em força, como uma árvore que cresce mais forte após a tempestade. Não importa quão calejadas estejam suas mãos, elas ainda podem criar beleza, construir sonhos, abrir portas. E não importa quão escura pareça a noite, o amanhecer sempre chega para aqueles que têm coragem de continuar caminhando, passo a passo, mesmo quando o caminho é incerto. Meus queridos, se vocês gostaram desta história, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço bem apertado da vovó Clotilde, com todo o carinho do meu coração.